Olá a todos e salve Maria. Olá a Irei ler todos sobre e salve Maria. um post do Serafim falando sobre o celibato voluntário atualmente para os homens. Conhecemos pelo óbvio. O mundo moderno é uma tritura de almas. A masculinidade atual está sempre entre dois extremos, igualmente ridículos. De um lado, o sujeito escravizado por pornografia, nivelando toda mulher pela lógica do caos sexual; do outro, uma plateia de gurus da verdade absoluta, usando óculos de sol dentro de casa e vendendo cursos para transformar ressentimento em lifestyle. Nesse contexto, o celibato consciente como disciplina superior não é fuga, não é rancor, não é misoginia de porão, não é portezinho de MGTOW. MGTOW. É simplesmente a única resposta racional para o sistema que transformou o instinto sexual num instrumento de manipulação, uma coleira invisível que guia milhões como gado. Ser celibatário voluntário é cortar o fio do aparelho que te controla. É autodeterminação real. É retirar o corpo, a imaginação e a alma da escravidão do mercado capitalista. O homem que se abstém de sexualidade desordenada hoje está fazendo algo equivalente a um soldado que joga transmissão inimigo no fogo para não ser rastreado. Ele não está fugindo da mulher. Está fugindo do sistema judaico que sequestrou a imagem feminina e a converteu em veneno psíquico. A abstinência no século XXI é quase um assentimento armado. É justamente o único caminho para recuperar o equilíbrio que permitiria um dia enxergar a mulher como criatura real. Não como caricatura pornográfica ou como a fantasia mística. É fácil entender por quê. Homens que passam horas consumindo pornografia, saturando os sentidos, intoxicando o cérebro, até perder qualquer capacidade de perceber a realidade. Depois, esses mesmos homens acreditam que toda mulher é degenerada. Não é opinião, é efeito colateral do vício. É como alguém que vive comendo açúcar industrial, sussurrando que toda comida saudável é sem graça. Eles não sabem o que é normal. A sensibilidade deles foi destruída. Aí entra o celibato disciplinado. Ele reconfigura a percepção, ele retira os olhos da lama, desacostuma o corpo do estímulo químico e devolve ao homem o domínio sobre si mesmo. Aquela imagem que antes se perdia em autoindulgência e imaginário doentio se volta para a força interior, para estabilidade, para a clareza mental. É quase engraçado como a modernidade chama isso de loucura, quando a verdadeira loucura é desperdiçar a própria vitalidade com cliques. E tem outra coisa que ninguém gosta de admitir, porque a verdade dói mais do que a carência. Encontrar uma mulher virtuosa, coerente, equilibrada e realmente adequada ao ideal católico no mundo atual não é exatamente um evento ou um fenômeno comum. É como caçar uma esmeralda brilhantemente verde em um pântano amaldiçoado. A madrugada sem a lua e as estrelas. A decadência moral, cultural e espiritual é profunda. Sim, existem exceções. Deus nunca deixa o mundo sem remanescentes, mas construi a vida baseada em exceções. É como apostar que você vai ser atingido por um cometa e ganhar superpoderes. A existência de mulheres boas, de falar com mulheres ou se vale a pena namorar, nunca esteve em questão. O problema é que fazer disso um objetivo ativo em meio a um ambiente social saturado por ideologia, promiscuidade incentivada, narcisismo glorificado e tecnologia que distorce cada instinto é simplesmente prudente. Só que não entendeu o que é decadência, acha que pode sair caminhando como se estivesse em 1200 depois de Cristo, buscando a dama virtuosa através de uma colina verde. O ambiente é outro, as dinâmicas são outras, a tentação é outra e,
Sinceramente, a probabilidade de você ser morto pelo pântano antes de achar uma esmeralda é maior que de recuperar sua integridade depois. Ao contrário, o homem que pratica o celibato consciente escapa disso tudo. Ele não vive na esfera de exceções providenciais, ele não pauta sua vida para a ausência delas. Ele não deixa o sistema transformá-lo em miserável que alterna fantasia, raiva e ilusão romântica. Ele se torna estável inteiro, focado no que realmente importa. E se um dia, por pura misericórdia divina, aparecer aquela rara mulher, verdadeiramente virtuosa e adequada, ele estará preparado. Não desesperado, mas preparado. Não iludido, mas preparado. Com o coração limpo e a mente afiada. Sem ser um escravo emocional ou um zumbi dopaminado. Agora que vai a parte que provavelmente irritaria ambos os extremos do mundo moderno. O celibato voluntário não é derrota, não é fuga, não é dissidência, é vitória. Porque é a única postura que não permite ser manipulado nem pela pornografia, nem por ideologias de ódio às mulheres, nem pelos judeus, nem pelos contos de fadas das mulheres perfeitas, que só existem na imaginação dos homens viciadinhos em masturbação. Celibato é consciente, é o ato supremo de recusar ser escravo. É uma forma brutalmente eficaz de recuperar a autonomia mental, espiritual e física. E isso, claro, incomoda quem lucra com homens permanentemente excitados, carentes e confusos. A verdade final é meio amarga para o ego masculino comum, mas extremamente libertadora. O homem que domina sua sexualidade supera o mundo que tenta devorá-lo. O homem que não depende dela se torna imprevisível. E o homem que consegue entregar essa área inteira da vida a Deus, sem auto-engano e sem fantasia, se torna literalmente inquebrável. O celibato consciente para quem quer liberdade real. Irei ler outro post do Serafim. Os dissidentes estão condenados a serem homossexuais? A situação é bem simples. Grande parte da direita masculina contemporânea está condicionada a recalibrar sua sexualidade inteira segundo os desejos e interesses do próprio sistema, que dizem combater. Isto não é teoria conspiratória maluca, é análise comportamental básica. Um homem saturado por pornografia, alienado da vida real, cheio de ressentimento, isolado emocionalmente e acostumado a estímulos artificiais, vai gradativamente perder a referência do feminino verdadeiro. Ele se torna consumidor compulsivo de ficções sexuais. E ficção tem uma propriedade fatal. Ela sempre precisa ir ficando mais erótica, mais extrema e precisa contradizer a própria natureza para continuar rendendo o mesmo estímulo. Quando tem massas de homens que não sabem mais diferenciar fantasia de realidade, a indústria pornográfica e a propaganda cultural podem literalmente redesenhar o mapa erótico deles. Não existe ser humano que possa resistir eternamente à mudança de padrão depois de anos de condicionamento visual. A pornografia faz uma semi-lavagem cerebral, reprograma mentes e molda e manipula personalidades e ações humanas. Ela produz preferências, ela destrói limites e quando destrói os limites, ela reconstrói eles do jeito mais conveniente ao sistema. E o mais trágico é que isso não afeta só os progressistas. A direita inteira está mergulhada nisso sem perceber. Os incels, os MGTOWs e Red Pills estão há anos consumindo material que demoniza a mulher, deforma a imagem da mulher, exagera os defeitos da mulher e substitui a mulher real por versões caricatas ou por alternativas artificiais. O ódio sistemático às mulheres, não crítica, não análise, mas ódio mesmo, rancor, escárnio, corrói a percepção masculina e cria um vazio enorme. E o que o sistema faz com vazios? Preencher. Quando alguém se afasta totalmente da imagem real do feminino, só restam duas saídas. Ou ele retorna ao verdadeiro feminino, com humildade, restaura a visão correta, ou ele desliza para o artificial, e o artificial vem na forma de femboys estilizados e pornografia trans, personagens femininas
hiperidealizadas, que são basicamente homens delicados, tomboys, mulheres que agem, pensam e se vestem como um homem. Ou seja, o ideal deles é um homem suavizado, um andrógeno doméstico. Um híbrido é literalmente uma caricatura do feminino que não tem relação com o real. Quando descrevem a mulher ideal, descrevem traços que pertencem mais ao imaginário masculino do que à natureza feminina. Isso não é apenas estranho, isso é sintomático. Isso é engenharia psicológica. Quando rejeitam a mulher real e buscam uma figura feminina irreal, eles são empurrados naturalmente para formas de sexualidade que deixam a masculinidade vulnerável, enfraquecida e fragmentada. Porque uma mulher real desafia, exige maturidade, tem complexidade, exige esforço civilizacional. Já a fantasia é submissa, customizável, sem alma e sem imprevisibilidade. A pornografia funciona como substituto químico da feminilidade. E substitutos sempre acabam gerando distorções. Agora, por que isso está crescendo justamente da direita? Porque a direita atual está emocionalmente mais frágil do que gosta de admitir. Muitos vivem isolados socialmente. Muitos sentem frustração histórica, demográfica e cultural. Muitos foram criados no mundo gnóstico de telas, não no mundo de interações. Muitos não têm modelos de masculinidade real, apenas memes. Muitos não têm experiência com mulheres, apenas percepções muito distorcidas. O sistema percebe isso e adapta a indústria pornográfica para continuar alimentando a energia sexual desses homens de forma controlada, desviando-os da responsabilidade familiar, da restauração social. A figura do homem que se torna pai, esposo, protetor e fundador de uma linhagem é politicamente perigosa. O homem viciado em pornografia, frágil emocionalmente, sexualmente, desorientado, é completamente inofensivo. É útil. Ele protesta na internet, mas não constrói nada. Ele grita contra o globalismo, mas está preso por demônios. Aí entra o ponto mais incômodo. O sistema não quer destruir o masculino biológico, ele quer deslocar o masculino para longe da fecundidade. Um homem que não toca a mulher real não reproduz. Um homem cuja energia sexual é desviada para fantasias estéreis não gera filhos. E essa é a utopia do sistema. Homens hipersexualizados sem fertilidade, exaustos e improdutivos. O aumento da busca pornográfica por fanboys, mulheres trans, personagens andrógenos e narrativas sexualmente ambíguas não é um incidente artístico. É parte da curva natural de qualquer sociedade saturada de pornografia. A perversão segue as leis do vício, e o vício sempre empurra o usuário para novidades. A cultura moderna, percebendo isso, incentiva justamente essas novidades. E aqui chega a parte que ninguém quer encarar. A única saída civilizacional, paradoxalmente aquela que foi rejeitada por esses grupos. A restauração da sociedade depende precisamente de minoria de mulheres realmente virtuosas, realmente discretas, realmente religiosas, realmente femininas, realmente abertas à maternidade. Essas mulheres não são fantasias e, portanto, exigem que homens se purifiquem, se disciplinem e se tornem dignos. A masculinidade verdadeira só existe quando o homem está ordenado e forte o suficiente para lidar com a feminilidade real, não com simulações. O ódio às mulheres é uma das atitudes mais gays que podem existir. É um caminho mais rápido para que o homem se torne presa fácil das ilusões digitais que mimetizam o feminino, mas que no fundo o desarmam por completo. A misoginia profunda acaba tendo a ironia cruel. Transforma o homem em alguém que despreza a própria origem. Já que a vida nasce do ventre feminino, a rejeição sistemática do feminino real inevitavelmente o faz buscar o feminino artificial. E o feminino artificial, invariavelmente, é masculino. E é isso. Fique com Deus e tchau, tchau.